Você sabe qual é a diferença de uma novela e uma série? Então, isso é o que eu vou explicar para você hoje. Fala, galera! Eu sou o Anderson e hoje eu estou aqui para explicar para você quais são as principais diferenças de uma série e de uma novela. Bem, a novela já é conhecida de todos nós, acho que todo mundo sempre ouviu falar de novelas. Mas a principal diferença de uma novela para uma série, que a gente pode notar logo de cara, é o tempo de duração. Enquanto séries duram apenas temporadas, novela pode ter duração de 6 meses a 9 meses de duração. Isso depende conforme a aceitação do público. Se o público estiver aceitando bem, estiver dando audiência, no caso a novela, ela continua. Agora, se ela não dá tanto retorno ou se ela não está dando tanta audiência como esperada, o tempo dela é curto, isso vai variar. Isso acontece porque novela é uma história aberta, ou seja, o autor que escreveu a novela, ele não escreveu o final, ele só escreveu a trama, os personagens e os primeiros capítulos, os primeiros episódios. Então, conforme a novela desenrolar, vai se desenvolvendo e conforme isso for acontecendo, é que ali ele vai decidindo qual é o destino dos personagens. O que eu não gosto muito, porque fica muito à mercê do público, do que as pessoas acham, enfim, mas muda a história ali, porque eu gostei disso, eu não gostei daquilo, o público vai mudando a história, enfim. Aí eu acabo não gostando de novela geralmente por causa disso. Os temas de novela sempre são os mesmos, que são tramas familiares e ou romance. A história sempre vai circular em volta ali de um drama familiar ou de um grande romance, se não dos dois, que às vezes é um mocinho que gosta da mocinha, que não pode ficar com a mocinha por causa de questões familiares, né? Clássico Romeu e Julieta. Né? Às vezes é simplesmente uma questão que tem que sair de casa ou, sei lá, sempre rola uma história do tipo. E a novela, ela procura ter uma linguagem mais simples. Às vezes as falas da novela é muito didática, não bem escrita, mas muito certinha, muito explicativa, bem mastigado. Mas o principal objetivo do porquê que é assim é porque a novela ela precisa atender a vários públicos, né? Então, a novela a gente tem um núcleo dramático, a gente tem um núcleo cômico, enfim, vários outros núcleos, né? Porque existe isso porque a novela tem que atender a muitas pessoas, a muita gente. Então, por isso as falas, as tramas são didáticas, são fáceis de se ingerir, são fáceis de se entender. E se eu não me engano, a última novela que eu assisti, que eu acompanhei realmente, não todos os episódios, não todos os capítulos, mas a última novela que eu acompanhei de verdade foi Império, da Globo, né? Que eu achei que foi uma história bem legal, né? A gente sempre sabe que novela geralmente sempre resulta em casamentos, sempre tem um casamento, sempre tem um assassinato, sempre tem um nascimento e sempre tem uma prisão. Repara aí, sempre tem, né? A novela sempre tem um casamento, um nascimento, uma prisão, alguém morre, todo final de novela é assim. Até que hoje em dia, essa linguagem da novela, ela está mudando. Hoje nós temos novelas, a gente teve novelas temáticas, tipo Salve o Rei, que é medieval, mas ainda assim você encontrava núcleos cômicos, né? Núcleos que atendiam a vários gostos. E isso tudo é proposital, porque a ideia da novela, ela é atingir o grande público. Por ser novela, por ser algo que não é on demand, né? Que não é por demanda, né? Então é aberto para todo mundo assistir. Então é uma obra que tem que agradar a todo mundo. Então, se você tem que criar um produto que você tem que atrair a atenção do público diferenciado, então provavelmente a história, a trama, ela vai ser simples, ela vai ser com diálogos fáceis de se entender e não vai exigir tanto pensamento ou tanto análise da história para tentar a compreensão. Ela é simples de se entender. Fala aí, galera, beleza? Tô aqui interrompendo meu próprio vídeo para trazer uma notícia que a Netflix e a HBO Max vão começar a produzir novelas no Brasil. Recebi essa notícia hoje de manhã, então se prepara aí que agora novelas também vão ser em on demand, né? Vai ser sob demanda. Então a Netflix e a HBO Max vão começar a produzir novelas no Brasil. Fica ligado aí. A série, ela já funciona diferente, ela funciona por temporadas, não é um tempo exatamente determinado ali, é por temporadas. E geralmente os episódios sempre são semanais, é um episódio por semana. Tem a Netflix, que disponibiliza séries a temporada inteira, tem a Amazon também, que às vezes... Acho que a Amazon nunca fez isso.
A Amazon, pelo menos, acho que nunca botou a série, a não ser os procedurais, né? Como The Office, Parks and Recreations e por aí vai. Diferente de uma novela, uma série ela é uma obra fechada, de história fechada. Ou seja, quem criou, quem escreveu, ele já escreveu o começo, o meio e o fim. Já se sabe, o autor, a produção, todo mundo já sabe o que acontece na história, o que vai acontecer nessa temporada. Na verdade, eles nem começam a gravar se não tiver isso, se não tiver o final. Se não tem final, não tem nem produção. Existem 3 tipos de séries: procedurais, antológicas e contínuas. Séries procedurais são séries focadas em procedimentos. São séries que os episódios não precisam estar ligados entre si, a narrativa não precisa estar ligada uma com a outra para você acompanhar uma série, porque é procedural. Ou seja, os personagens eles sempre estão focados em um procedimento. Esse procedimento pode ser um procedimento médico, pode ser um procedimento jurídico, pode ser um procedimento policial. Então, para se acompanhar uma série procedural, você não precisa exatamente acompanhar a série inteira do início ao fim, porque cada narrativa, a história, ela inicia no episódio e termina nesse episódio. Então, você não fica agarrado à série, você não precisa assistir a temporada inteira da série para você acompanhar aquela história, você acompanhar a narrativa. Ah, mas lá em Dr. House tem a trama que o Dr. House é apaixonado pela doutora. Existe essa técnica, né, vamos dizer assim, nas séries procedurais, que existem núcleos, o que seriam os núcleos, que para você acompanhar esses núcleos é só assistindo a série inteira, que no caso da série House, né, que quando o Dr. House se apaixona lá pela doutora, que não lembro o nome dela, mas enfim. Mas isso é só se você quiser, porque é uma série procedural. Você pode assistir um episódio da primeira temporada e você pode assistir um episódio lá da 5ª temporada, que não vai fazer diferença para entender, porque não existe uma história linear entre as temporadas. Nas séries antológicas, isso já é um pouco diferente. Numa série antológica, os episódios eles são amarrados na mesma narrativa. Então, para você acompanhar uma série antológica, você tem que acompanhar a temporada inteira para você entender o que está acontecendo na história. Séries antológicas são aquelas séries que resolvem os problemas em temporadas. Ou seja, a primeira temporada, os heróis têm uma problemática que precisa resolver. Na segunda temporada, já é uma outra problemática que os protagonistas têm que resolver. Séries antológicas como Black Mirror, American Horror Stories, Love, Death and Robots, Dirk Gently, enfim. Tem várias outras séries que têm esse mesmo formato, ou seja, uma temporada os personagens resolvem uma problemática e na segunda temporada é uma problemática diferente. Já uma série contínua, a trama se estende por todas as temporadas, então os personagens têm todas as temporadas para resolver aquela questão. E para você acompanhar a história, você tem que assistir todos os episódios de todas as temporadas para entender o que está acontecendo. Grandes exemplos de séries contínuas e séries de sucesso é Game of Thrones, The Walking Dead, Little pig, let me in. Breaking Bad, I am not in danger, Skylar. I am the danger. e por aí vai. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a diferença, pelo menos as principais diferenças entre novelas e séries, né? Vou procurar estar trazendo mais esse tipo de conteúdo informativo aqui, né? Que te ajuda também a apreciar melhor as séries e os filmes e até mesmo as novelas que você assiste. É isso aí. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.